Então observe, aqui há uma importante regra oriunda das funções de primeiro grau que nós vamos utilizar durante as videoaulas de física. Preste atenção. Considere que a relação entre duas grandezas seja uma função de primeiro grau. Então, se plotarmos a relação dessas grandezas num plano cartesiano, teremos o segmento de reta inclinado em relação ao eixo. Muito bem. Para um valor de abscissa x1, temos o correspondente ordenada y1. Para um valor de abscissa x2, temos a correspondente ordenada y2. Uma abscissa x3, um valor x3, a correspondente ordenada y3. Podemos relacionar essas grandezas. Observe. Considere esse triângulo verde. Ele tem um ângulo θ. Esse ângulo θ é exatamente o ângulo de inclinação do segmento de reta que caracteriza a função de primeiro grau com a direção horizontal. Ele tem comprimento x2 menos x1 neste lado, que chamamos de cateto adjacente ao ângulo θ. E comprimento y2 menos y1 neste lado, que chamamos de cateto oposto ao ângulo θ. Muito bem, vamos separá-lo da figura. Então, esse triângulo tem cateto adjacente ao ângulo θ, x2 menos x1, o comprimento, e cateto oposto a ele, lado oposto, y2 menos y1. Agora, considere esse triângulo laranja. Novamente, ele tem cateto adjacente ao ângulo θ, observe que o ângulo é o mesmo que o anterior, x3 menos x1, e cateto oposto, y3 menos y1. Vamos separá-lo. Aí está o cateto adjacente ao ângulo θ, x3 menos x1. O cateto oposto ao ângulo θ, y3 menos y1. Sabemos que a tangente de um ângulo em um triângulo retângulo é calculada fazendo-se cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, observe, tangente θ, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. O mesmo valendo para o triângulo laranja, só que agora a tangente θ, y3 menos y1, igual a x3 menos sobre x3 menos x1. Ora, se a tangente do ângulo é a mesma, podemos igualar essas diferenças. Observe, y3 menos y1 está para x3 menos x1, assim como y2 menos y1 está para x2 menos x1. Vamos escrever de outra maneira. Simplesmente peguei a diferença y2 menos y1 e passei para baixo multiplicando. x3 menos x1, passei para cima multiplicando, por assim dizer, não é verdade? Então, nós temos aqui uma regra de proporcionalidade entre diferenças correspondentes. y3 menos y1 está para x3 menos x1, que são as abscissas correspondentes aos valores de y3 e y1. Assim como y2 menos y1 está para a diferença das abscissas correspondentes a y2 e y1, x2 menos x1. Agora observe um caso particular. Caso a função de primeiro grau tenha coeficiente linear zero, ou seja, quando a grandeza x admite o valor zero, a grandeza y também é igual a zero, então temos a seguinte situação. Para um valor x1 diferente de zero, temos um y1 correspondente. Para um x2 diferente de zero, temos um y2 correspondente. Observe o que ocorre com a regra da proporcionalidade entre diferenças correspondentes. y1 menos zero estará para y2 menos zero. Assim como x1 menos zero estará para x2 menos zero. Preferimos escrever então que y1 está para x1, assim como y2 está para x2. Ou, como os alunos preferem, y1 está para y2, assim como x1, o seu correspondente, está para x2. Chamamos esta situação de regra de proporcionalidade direta, ou, como os alunos preferem, regra de 3 simples. Ela só é válida se a relação entre as duas grandezas for de primeiro grau e você me garanta que para valor de abscissa igual a zero, o valor de ordenada correspondente também é zero, ou seja, o coeficiente linear é zero. Recomendo que você faça os exercícios relativos a essa regra do site.